O que eu achei mais legal dessa nossa conversa foi essa evolução justamente, né? A gente partiu de um sistema que, poxa, o metrô de São Paulo, eu lembro desde criança, já era uma referência no Brasil. Sim. Já tinha um sistema de transporte muito valorizado, muito bem visto, né? E depois da linha amarela, cara, foi uma eu acho que virada de eu acho muito a percepção do usuário, né, é muito importante. Então eu acho que quando você traz, né, quando você fala tudo que a gente falou aqui sobre operação, você está trabalhando em prol do poder da concessão ou do dono da linha, vamos chamar assim, né? Do próprio metrô, da CPTM. A gente tem no metrô da Bahia, a gente tem no Rio de Janeiro. Nós estamos falando da linha amarela porque está mais próxima aqui da gente, a gente trabalhou mais tempo com ela. A gente conhece, a gente sabe falar mais. Mas a gente perto, tem né? de diversos outros sistemas, né, aqui no Brasil e fora do Brasil, e que a gente poderia olhar para quem opera a linha. A gente tem um monte de ganhos que a gente falou aqui. Sim. Eu consigo integrar os sistemas, eu consigo trazer dados de subsistemas diferentes, eu consigo criar ferramentas de análise do dado. Né? Para o sistema de manutenção, quando eu começo a olhar a célula de carga, eu começo a ter também, falar assim, se eu distribuir melhor a carga no trem, eu vou desgastar menos o freio, e etc. Então eu começo a olhar para um outro lugar. Quando eu olho para o usuário, eu começo a mostrar para ele onde está mais vazio. Então o fato dele se deslocar um pouquinho na linha me ajuda e ajuda ele a ter uma experiência melhor. Né? Então eu acho que esse conjunto de ações que são feitas, partindo de um sistema que talvez a gente olhe, mas é um sistema industrial, um software escada. E aplicado numa realidade aqui de transporte, de infraestrutura, porque a gente tem operação de túneis, no metrô tem túneis, certo? A gente faz, você comentou aqui que a gente tem, por exemplo, o monitoramento das ventilações e etc. Sim. Até legal depois se você puder contar um pouquinho disso. A gente tem túneis, né, de rodovias, Sim. A gente tem monitoramento de estradas, a gente tem monitoramento de hidrovia, por exemplo, de hidrovias, eclusas. A gente tem monitoramento. Então, essa infraestrutura de transporte, a gente falou de trilhos, mas quando a gente olha de infraestrutura de transporte, a Ellipse está presente em muitas delas. E o ponto, isso legal. O ponto que você tocou, que eu acho interessantíssimo disso que eu estava falando, é o fato de ter ocorrido essa virada de chave que a gente falou, ou essa modernização. A gente fala, muitas vezes a gente fala de modernizar um equipamento ou um sistema qualquer, e a gente fala simplesmente de colocar algo novo. E nesse caso eu entendo que não foi só colocar algo novo, foi possibilitar que novas evoluções continuem acontecendo sem você descartar o que ficou. Preservar, acho que isso é uma coisa que faz parte do mundo hoje, né? Acho que preservar o investimento, preservar aquilo que está lá é uma discussão recorrente, né? Como é que a gente vai fazer um mundo melhor, olhando... Sem mudar de assunto aqui, mas assim, como é que a gente vai conseguir preservar o investimento desse cara? Eu não preciso jogar fora. Sim. Exato. Né? Se eu tenho um hardware e a gente faz isso em muitas áreas, né? A gente tem protocolos específicos que estão sendo feitos em termoelétricas, que os equipamentos estão lá há 20 anos e que eu teria que trocar tudo porque o software não dava mais, não tem mais atualização, a empresa não existe mais. Sim. A gente foi lá e desenvolveu um driver e demos uma vida útil maior para aquele hardware, com um novo software. Sim. Né? Então, esse é uma das coisas que a gente tem de legal e de importante dentro dessa história aqui. Né? E que, valorizando, né, essa parceria de tanto tempo, da gente ter feito tudo isso, acho que tem muitas outras pessoas que participaram que poderiam estar conversando aqui junto com a gente, que teriam muitas outras histórias para contar, né? Mas... Gustavo, me permita compartilhar um exemplo, né? É um case de modernização. A gente, dentro desses sistemas de estação, a gente tem o sistema de ventilação principal. Uhum. Que nas linhas que são subterrâneas, né, existe todo um cuidado para conforto e para tratamento, para situações de emergência. Então, esse sistema é responsável por monitorar, por exemplo, a temperatura, detectar avaria, exatamente, um evento que possa causar a interrupção da linha, e aí existem estratégias operacionais para evacuação
dependendo de onde, por exemplo, onde o trem parar, Aham. você tem que tomar uma decisão para onde você vai direcionar os seus Direcionar as pessoas, sim. passageiros, né? Então, esse sistema, por exemplo, ele tem uma concepção, né? Ele tem uma especificação técnica que tinha um requisito de fazer o controle dos insufladores e exaustores em steps, né? Em estágios, né? De 4 estágios, vamos pensar. 4 estágios, por exemplo. E isso no mundo há 20 anos atrás, ótimo, né? Tava ótimo. Era o que a gente tinha Aham. De recursos de até. recurso naquele momento. E aí o que acontece? Como a linha 4, a implantação nova, a instalação toda nova, todos esses motores foram fornecidos com inversores de frequência. Então, o sistema que faz o controle desses motores, ele tem acesso à informação da velocidade. Sim. Pode botar e não 1%, faz- 10%, Exatamente. 2%. Não tem mais Não 4 faz estágios. sentido eu ter um controle por estágios, Sim. onde eu posso fazer um controle De proporcional. 0 a 100%. Né? Claro. Ou aplicar um PID ali para ter uma situação, um ganho melhor, Melhor um desempenho melhor Sim. daquele equipamento. Né? Então, esse é um case que a gente tem junto à CCR, que a gente aplicou isso, é uma junção de forças da engenharia da CCR com a nossa engenharia para aplicar essa nova inteligência nos equipamentos das estações, Que legal. para que a gente pudesse entregar isso para a operação. Hoje em dia o controle é proporcional, não é mais por Pois é. estágios, né? Então esse é um exemplo de que tudo bem que o sistema nasceu com uma concepção antiga, Aham. né? Sim. E ficou defasada, mas se hoje a gente tem recurso, a gente pode utilizar. E é legal porque o caminho que a gente está adotando, né? E o software está aí para mostrar isso, né? Quando a gente olha para outros tipos de empresa, e a gente está falando aqui também, a transformação digital, né? Que Sim. é dita que pode ser usada de um monte de formas, né? Mas nesse mundo aqui, a gente consegue criar coisas novas, a gente consegue realmente transformar um pedacinho da operação, você tem um ganho gigantesco dentro daquele Exatamente. conjunto. Então, acho que é um exemplo bacana que a gente pode usar para muitas outras coisas, né? Como as indústrias estão usando, como a gente está fazendo aí. De novo, né? A Ellipse está parceira, né? E está fazendo isso. Porque é importante sempre reforçar, né? Nem todo mundo assistiu todos os Ellipsecast, né? Para estar aqui com a gente assistindo. Que a Ellipse não faz serviço, né? A Ellipse não é uma empresa que vai desenvolver tela, que vai... O Mário faz serviço. né? A Azurra e muitos outros integradores, né? A gente trabalha em parceria com os integradores e com os clientes. Porque o nosso negócio é o desenvolvimento, é fazer um driver novo. E o criar fato uma da gente não funcionalidade, fazer né? serviço é o que nos permite ser tão flexíveis nesse Exatamente. sentido, ser tão Sim. aberto a essas demandas de Sim. ajustes e tal, fica muito mais... E todo mundo ganha, né? Porque, Exatamente. por exemplo, a gente falou, eu dei a ideia lá do bloqueio, que a gente criou uma função nova de... Se isso for interessante para um outro negócio, ele está lá Sim. disponível no software para aquele cara. Exatamente. O negócio de piscar o texto ou piscar o fundo, hoje é uma propriedade do software que Com certeza outras áreas estão outras usufruindo. empresas estão usando. Então acho que esse é o nosso um pouco do que acontece quando a gente se envolve muito num projeto, que a gente já fez isso em áreas de energia. Esse aqui foi um projeto que a gente se envolveu diretamente. Outros projetos, né, em saneamento, que a gente está se envolvendo mais agora, e outras coisas tantas aí que surgem e que nos permite, né, acho que valorizar o trabalho que a gente fez em todo esse tempo, né, o conhecimento que a gente tem. Então, se alguém estiver assistindo e falar, pô, eu tenho uma dúvida, eu queria saber como é que acontece, como é que faz, a gente tem um know-how, tanto nós como pessoas aqui, mas como empresas também, que é forte, cara. Acho que se a gente juntar todo mundo aqui, a gente tem um conhecimento gigantesco e que passa uma segurança bastante grande para quem precisa de uma solução, qualquer que seja ela, em termos de software
SCADA, em termos de historiador, né, para a área de energia, para a área de saneamento, para todas essas áreas que a gente comentou aqui. E uma nova área que a gente também vem explorando, a área de conversores de protocolo, de gateways, Sim. onde o produto Ellipse pode desempenhar uma função de apenas tradutor de um protocolo para Exato. protocolo A para um protocolo B. Concentrador de dados. Exato. A gente tem feito bastante coisa assim, principalmente em sistemas, quando eu preciso unir um sistema elétrico com um sistema industrial, né? Sim. Eu venho de uma rede, sei lá, 61850 Tá. e eu quero converter simplificadamente para Modbus para ele conversar com um controlador da fábrica. Exatamente. Não tem problema, a gente também consegue. Então, desde um sistema de uma IHM, que a gente brincou aqui, né, até um sistema de controle, o CCO lá de uma linha do metrô, a gente é capaz de atender e praticamente com o mesmo conjunto de softwares, né? Claro. O que eu achei dessa nossa conversa que eu poderia tirar assim, né, nosso tema inicial